Como é uma profecia genuína? Uma profecia é uma mensagem de Deus para a igreja ou para alguém. Deus quer falar alguma coisa para o seu povo ou para uma pessoa. Essa mensagem ela pode ser uma mensagem exortativa, de ânimo porque a pessoa está abatida, porque ela está triste. Pode ser uma mensagem corretiva, que a pessoa está no erro. Pode ser uma revelação de algo que Deus vai fazer na vida da pessoa ou que Deus quer que a pessoa faça, né? uma revelação. Então ela pode ser futurística, né? De algo que ainda vai acontecer. Então profecia é isso aí. É Deus falando. Uma profecia é Deus usando uma pessoa, para um crente, para entregar uma mensagem. E profecia só é feita por quem tem o dom. Não é todos os crentes que profetizam, é as pessoas, os crentes que têm o dom. Esses profetizam e não profetizam de si mesmo. Não existe o ser humano profetizar. Não existe eu profetizo sobre sua vida. Isso tem outro nome que é ignorância bíblica teológica e presunção. Porque toda profecia genuína é mensagem que Deus quer passar para o seu povo. É Deus falando. Não é o ser humano. O eu profetizo é uma manifestação do que o ser humano, do que esse pastor, pregador, crente quer para a vida do outro ou para a vida dele. Eu quero que você tenha um carro, então eu profetizo o carro sobre a sua vida. É manifestação do desejo deste crente. Você tem um desejo sobre a vida de alguém? Ore por ele. Mas profetizar, isso só Deus que faz. Então vamos ver o que é que está escrito sobre profecia para a gente matar de vez esse assunto? Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, último versículo. Versículo 21. Está escrito assim sobre profecia. Porque a profecia nunca a profecia foi produzida por vontade de homem algum, como é feito hoje o eu profetizo, que são produzidos, feitos, dito por vontade de homens. Nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, todos os homens que profetizaram, Elias, João Batista, todos os que profetizaram, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que chegou, tocou nesse crente, em dizendo, entrega essa mensagem. É isso aí. Agora, vamos para Ezequiel. No capítulo 37 do livro de Ezequiel, é aquele famoso, conhecido capítulo do Vale de Ossos Secos, em que o profeta Ezequiel profetiza. Inclusive, essa é uma das passagens usadas para pregadores ensinarem erradamente, induzirem os crentes ao erro de que é para eles profetizarem, profetiza a sua vitória sobre si e sobre os outros. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Versículos 3, 4, 5 e 7 está escrito assim. E me disse, Deus disse para Ezequiel: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que aconteceu aqui? Deus mandou Ezequiel profetizar. Ezequiel não chegou lá. Eu tenho um poder, eu sou profeta e tenho um poder para profetizar para esses ossos reviver. Não. Deus falou: tá vendo, Ezequiel? Tô vendo, Senhor. Pois bem, profetiza. Deus tem que mandar você fazer isso. Deus mandou. Como está escrito lá em 2 Pedro, inspirados pelo Espírito Santo. Se Deus não mandar, se o Espírito Santo não inspirar, é mentira, é erro, é indução ao erro, é enganar as pessoas. E continua assim no 4. No 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Assim, olha o que Ezequiel diz. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí no 7 então diz: então profetizei como se me deu ordem. Se Deus não deu ordem para profetizar, é como está escrito lá no profeta Jeremias: não mandei os profetas, porém eles foram correndo. Não mandei, porém eles profetizaram.
Então essas pessoas estão profetizando sem Deus ter mandado, sem o Espírito Santo ter inspirado, simplesmente movidos pelo seu querer, sua vontade, profetizando de si mesmo, como se eles tivessem poder de si mesmo para tal coisa. Nem quem tem o dom de profecia, nem estes que têm o dom de profecia, profetizam de si mesmo. É dom, ou seja, se é dom, é uma ação do Espírito Santo. Se é dom de profecia, é uma ação do Espírito na vida do crente. E não uma autoridade peculiar, inata que ele tem em si. Que ele pode manipular o seu bel prazer, profetizando aqui e acolá. Certo? Então agora nós vamos para um outro capítulo, o de Elias, em que ele cerrou o céu, que é o capítulo mais usado por eles para dizer que tem poder sobre sua palavra, que são profetas e que podem profetizar coisas. 1 Reis 17:1 está escrito: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Tá vendo? Tá escrito. O profeta Elias profetizou segundo a palavra dele. Significa que profetas, pregadores, crentes têm autoridade, têm poder para fazer parar de chover, ou para chover, ou para decretar vitória sobre a vida dos outros. Tá vendo? Tá escrito que Elias profetizou segundo o poder da palavra dele. Vamos para Tiago? Vamos para Tiago. Carta de Tiago, o último capítulo de Tiago, capítulo 5, nos versículos 16, 17 e 18, vai falar sobre essa passagem de Elias ter cerrado o céu. E olha o que é que a palavra vai dizer. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. No contexto aqui desse trecho, Tiago vai falar sobre a importância e o poder que a oração tem. Como exemplo de poder da oração, Tiago vai citar quem? Ele vai citar Elias. E olha o que está escrito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Foi oração, não foi poder da palavra. Foi oração, não poder da palavra de Elias. E 18 diz: E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu frutos. O que está acontecendo aqui? A palavra está dizendo que aquela passagem lá de Elias, ele não chegou lá de si mesmo e disse: eu tenho poder na minha palavra que eu sou profeta, portanto não vai chover, porque eu estou falando que não vai chover. Negativo. Quando a gente lê Pedro e quando nós lemos Tiago, a gente entende então que Elias ele fez uma oração a Deus e o Espírito Santo inspirou ele a fazer aquilo. Foi uma ação resultante de Deus, inspirando Elias a fazer aquela profecia, e não uma ação dele achar que tinha poder na própria palavra. E o que acontece? Você viu o que está escrito lá, que ele fala: cuja presença estou, vive o Deus de Israel, cuja presença estou. O que ele está falando com isso? Ele está falando que Elias não foi até Acabe de si mesmo. Eu vou lá mandar um papo reto para Acabe, eu vou lá falar com ele. Não, Deus manda. Por isso que ele fala que ele está diante da presença do Senhor, vive o Deus de cuja presença estou. O fato de Elias estar ali, ele estava diante de Acabe, ordenado por Deus, em que ele ora a Deus e o Espírito Santo inspira Elias a falar aquilo. Não é autoridade de si. E qualquer outra passagem que tenha alguém fazendo que aparenta ser autoridade de si, Pedro diz: não, filho, é inspiração do Espírito Santo, não autoridade autônoma que o crente fez. E quando ele diz que a frase que gera confusão, segundo a minha palavra, não é que ele está falando segundo o poder da minha palavra. Ele está dizendo, segundo esta informação que eu estou dando. Não vai chover, Acabe, segundo este comunicado. Segundo a palavra que eu estou lhe falando, segundo essa informação que eu estou lhe passando. Não vai chover. É isso que ele está dizendo. E agora, na declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 20, página 75, é o capítulo que vai falar sobre os dons espirituais. E o que está escrito sobre o dom de profecia, na página 175, é:
Por meio desse dom, o Senhor continua a comunicar-se com seus servos e servas de forma individual. Ou seja, pode ser mensagem individual ou coletiva para a igreja. Não é pregação, é uma mensagem diretiva, né, para um povo ou para alguém em particular. Então o que a Assembleia de Deus está dizendo, não existe eu profetizo. Isso é erro, é antibíblico. O eu profetizo é antibíblico, é fruto de presunção. A Assembleia de Deus não ensina isso. Não só na sua declaração de fé, como também aqui. 7 lições que eu tenho. 7 lições que através desses últimos anos a Assembleia de Deus tem ensinado sobre o dom de profecia, sobre profecia. E nunca a Assembleia de Deus disse que o crente tem poder para profetizar. Que eu profetizo. Ele pode? Nunca. Veja só. Essa lição aqui é de 98. E tratando sobre os dons do Espírito Santo. 98. Essa lição aqui é de 2006. Falando sobre o pentecostalismo e dons do Espírito Santo. Essa lição aqui é de 2011, o ano, como está escrito aqui, o ano do centenário das Assembleias de Deus fez essa lição sobre o pentecostalismo para comemorar o nosso aniversário de 100 anos. Essa aqui é de 2014 e foi repetida, né, neste ano. Essa lição aqui, ela repetiu esse ano. Os dons espirituais e ministeriais. Essa lição aqui foi dos jovens de 2018, em que eu tive a oportunidade também de ser professor. E essa aqui foi deste ano também, 2021, junto com a outra que foi repetida, 2 lições tratando sobre dons, Espírito Santo, pentecostalismo. 2, este ano. Mas está cheio de gente ainda, de pastor, pregador e crente, insistindo no eu profetizo, eu determino, eu tenho poder de mim mesmo para fazer as coisas acontecerem. Como é que a Assembleia de Deus está ensinando há anos? Só de que eu tenho, foram 7 lições, e continua se espalhando, enganando os crentes com isso. Algo de errado não está certo. Certo? Então é isso que a Bíblia diz, como vocês viram, é esse o posicionamento da Assembleia de Deus, né? E não existe eu determino, eu profetizo. Isso é fruto de presunção. É antibíblico e, pior que isso, é maligno. E por que maligno? Onde está a malignidade? A profecia é quando Deus fala, é uma fala de Deus. Quando o homem diz que ele profetiza, em quem que ele está se fazendo? Ele está se colocando na posição de quem? De Deus. Por isso é maligno, porque ele está se colocando na posição daquele que é o originador da profecia. Se você fazia isso, corrija-se, nunca mais faça. Se você não faz, nunca faça. Deus abençoe a todos, vamos nos corrigir.